Olá, pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Professor Reis de Literatura aqui trazendo mais um conteúdo muito legal, preparatório aí para vocês que estão estudando para o PAS, que estão estudando para o Enem, para o pessoal do Colégio Militar Tiradentes, da polícia aí. Vamos que vamos, galera, olha só. Hoje, especialmente, nós vamos falar sobre o realismo, beleza? Mas antes da gente entrar no realismo do famigerado, digamos assim, Machado de Assis, a gente vai primeiro falar como a gente fez lá no romantismo nas aulas anteriores, na aula 3, nas aulas 3 e 4. Nós falamos ali do romantismo no Brasil, certo, gente? O romantismo no Brasil. Falamos também do romantismo em Portugal. Lembra aí, galera, que era uma tendência muito forte aqui na sociedade brasileira de que, como nós não tínhamos ainda nesse período muitas universidades, muitas oportunidades de estudo, os filhos da elite brasileira muitas vezes iam estudar na Europa. Tá certo? Então lá eles tinham contato com essas novidades, seja da filosofia, seja das artes, seja de qualquer área de conhecimento, e traziam para cá, beleza? Então, para a gente poder começar, vou espelhar aqui a nossa tela, galera, só para a gente pegar, certo? Então, a gente tem uma pintura, certo, do Gustavo Flaubert, que foi feita lá em 1855, mais ou menos, certo? Período em que já começavam a surgir os primeiros ideais aí do que vinha a ser o próximo movimento literário, que é o realismo. E nesse movimento, galera, é importante a gente sempre fazer uma retrospectiva das escolas anteriores, certo? Por quê? Porque já peguem esse movimento aí, galera. Tudo que nós temos aí como proposta literária, filosófica, artística, que vai ser apresentada lá no realismo, como vocês estão vendo aí na nossa tela, certo? Olha lá, vai contradizer o que nós tínhamos ali, certo? No romantismo, tá? E aí, o que nós tínhamos no romantismo? Quais eram as características desse movimento literário que nós vimos ali, que foi dividido em 3 fases, certo? A primeira fase aqui desse movimento do romantismo, como a gente viu na aula anterior, pessoal, foi conhecido aqui no Brasil como indianismo, ó, vale lembrar aí, certo? O resgate, a questão do indígena aqui, como forma de resgatar a identidade nacional do nosso país, certo? Tivemos também aqui um movimento, um outro nome, uma outra nomenclatura para esse movimento também, que foi conhecida como fase do nacionalismo, tá, gente? Nacionalista, tá? E aí, isso era o quê? Isso era uma tentativa, né, gente, de resgatar a identidade nacional através dos nossos elementos. Então, quando nós falamos do indianismo, necessariamente, e também do nacionalismo, nós estamos exaltando, certo, o nosso indígena, o nosso pessoal que estava aqui quando os portugueses chegaram, e também a nossa pátria, certo, as nossas florestas, certo, os nossos recursos naturais. Depois nós tivemos a segunda fase lá do romantismo, galera, que foi conhecida ali como ultra romantismo. Eu vou anotar aqui, ó, como vocês estão vendo na tela de vocês, tá? O ultra romantismo ficou aquela fase mais egocentrista, mais subjetiva, certo, galera? Ficou conhecida como sendo uma fase mais sentimental, muito mais apegada às questões sentimentais mesmo, certo? Então, vale lembrar aí, como nós vimos na aula anterior, galera, que nesse movimento literário aqui, a única preocupação, certo, dos autores era falar da questão do sofrimento íntimo, certo? Do sofrimento interno ali, diante das situações pelas quais Portugal estava passando também, e aqui no Brasil, certo? Que foi uma fase de liberdade, digamos assim. Depois nós tivemos aqui a terceira fase do romantismo, meus queridos, ó, que foi a fase conhecida como Condoreira, certo, gente? Aqui, como nós vimos, principalmente quando nós estudamos Castro Alves, nós percebemos uma tendência muito forte no sentido de a literatura ser uma ferramenta de denúncia, uma literatura engajada, certo? Então, essa fase aí, ela é conhecida como condoreira e também conhecida como libertária. Então, ela vai começar a trazer questões sociais. Isso aqui é uma literatura engajada, galera. Literatura engajada é aquela literatura que faz denúncia, que luta por mudanças, certo? Que o seu teor, as suas páginas não estão apenas centradas ali nas questões emocionais, as questões íntimas, sentimentais. Ela começa a olhar para o lado, ela começa a ver as situações, principalmente aí dos escravizados. Tá bom, galera? Eu vou até tirar aqui o nosso slide, vou colocar a câmera aqui para olhar bem para você. Presta atenção aqui nessa parte, galera. A terceira fase do romantismo, ela já começa a apresentar alguns sinais do que viria a ser o realismo, certo? Lembre-se que nós temos o que nós chamamos de obras de transição.
os ideais, pessoal, nos textos, nas obras literárias, as composições, elas começam a surgir trazendo aí uma nova proposta, uma nova maneira de ver o mundo, certo? E conforme a sociedade vai mudando, os ideais também mudam, certo? Os medos, os anseios, os objetivos, toda hora a gente se reinventa. A gente percebe isso quando a gente estuda literatura. Beleza? Então a gente se esforça para atingir o ideal, a gente vai até aquele ponto, quando chegamos lá, percebemos que não era bem aquilo que a gente queria, e a gente começa a retornar, né, galera? Então, olha só, voltando para o nosso slide, como a gente está percebendo, é importante então a gente relembrar aí que o realismo, que é o próximo movimento literário, certo? Que vai começar aí na segunda metade lá do século XIX, ele é um movimento que vai ser contra o romantismo, tá, galera? Então ele vai negar as questões do romantismo. Então toda aquela questão de subjetividade, de sentimentalismo, de idealização, de sofrimento, de sentimento exacerbado, de idealização, isso tudo vai ser deixado um pouco de lado, certo? E vai centrar muito mais na nossa sociedade. É disso que nós queremos falar, tá bom? Então já pega isso, ó, o realismo, certo? Inclusive o realismo ele foi um movimento que ocorreu junto ao movimento também do naturalismo. Nós vamos entender por que isso aconteceu. Ele é um movimento literário que vai negar o romantismo, tá? Então, se lá nós tínhamos a criação de um herói nacional, hoje no romantismo ou no realismo nós não temos mais esse herói nacional. Nós temos uma pessoa comum, cheia de defeitos, de vícios, de vicissitudes, que tem suas ambições, suas falhas e suas questões, tá? Então vamos lá, galera, eu vou avançando aqui, lembrando aí que a gente está estudando já, a gente terminou na aula anterior as 3 gerações do romantismo, nós vimos a prosa, nós vimos a poesia, certo? E agora nós vamos falar disso aqui no realismo, beleza? Avançando aí, pessoal. Então, qual era o contexto histórico? Isso falando lá em Portugal, tá bom, gente? Olha só, primeiro, nós tínhamos uma série de grandes nomes da ciência, nós tínhamos o cientificismo, perdão, aí, certo? A todo vapor, o iluminismo, várias correntes, digamos assim, científicas e filosóficas abalando a estrutura da sociedade, tá, galera? Então, nós tínhamos, lembra que quando a gente estava lá no romantismo, a gente teve a ascensão da burguesia, que começou a influenciar também no funcionamento, na política e em todas as questões da Europa, certo? Isso continua aqui, beleza? Só que agora começam a surgir vários nomes dentro da ciência que eles também vão influenciar a nossa literatura, certo? Então, olha lá, galera, coisa que a gente já estudou aqui, a segunda revolução industrial, como vocês sabem muito bem, né, com essa questão aí da ascensão da burguesia, né, dos meios de produção acelerados, né, a gente sabe que surgiram, na verdade, a sociedade ela foi dividida em dois tipos, os detentores do meio de produção, certo? Que eram os donos das fábricas ali, e a galera que ficou mais prejudicada, né, galera? Que, como nós sabemos, ficou aí, são os mais marginalizados, digamos assim, certo? Que não tiveram acesso a toda essa produção, todo esse dinheiro que foi produzido, beleza? E aí a gente teve também a Darwin, tá, galera? Que mais tarde ele vai influenciar um movimento literário conhecido aí como naturalismo, meus queridos, ó. Beleza? O naturalismo, certo? É uma visão, certo? Uma corrente aí, uma escola literária que tem uma proposta muito mais baseada no cientificismo, no olhar para o ser humano como um ser falho, beleza? Como um ser que pode ser muitas vezes um bicho, que pode ir ali por várias questões, ele pode mentir, ele por uma questão de sobrevivência, ele pode até matar, roubar, certo? Então, muitas vezes no naturalismo nós temos a influência forte do Darwin, beleza? Tivemos aqui também a questão do positivismo, certo? Como nós sabemos, do pensamento racional e científico, que passa a guiar a leitura do mundo, né? Então, todo aquele sentimentalismo deu lugar agora a um racionalismo, a um olhar mais científico, à razão na nossa sociedade, beleza? E isso, claro, vai trazer também uma crise aí do romantismo, tá? Então, esse era um contexto histórico. Esse era o contexto histórico lá de Portugal, lá na Europa, quando isso aconteceu. E como é que foi? Como é que estava a literatura nesses momentos aí? Galera, se o romantismo não condiz mais com as expectativas do pensamento da nossa nova época, da nossa nova era, há que se reinventar também a literatura. Certo, galera? Então, enquanto a Europa se industrializava a passos largos ali, Portugal estava passando por algumas dificuldades, período de estagnação econômica e política, certo? Os jovens intelectuais, que muitas vezes estavam inconformados com o atraso do país,
tomou a frente do debate cultural e propôs uma renovação radical do pensamento português. Tá bom, galera? Mas espera aí, o que estava acontecendo? Galera, vai lembrar que não há muito tempo, certo? Lembra lá na aula anterior, lá que no ano de 1808, certo, galera? A família real saiu de Portugal, saiu de Lisboa e veio para cá, para a colônia, certo? No sentido de fugir ali muitas vezes das ameaças, da guerra que estava acontecendo com Napoleão, e que por isso muitas vezes eles foram também alvos de crítica, tá, pessoal? Da elite que ficou lá em Portugal na época. Beleza? E aí, galera, como é que fica a situação? Gente, essa situação ela foi se perdurando, tá? Esses problemas econômicos, problemas de governo, problemas políticos e tudo isso aí foi se instalando cada vez mais intensamente lá em Portugal, o que acabou aí trazendo uma série de problemas aí. Tá bom, galera? Voltando ali para o nosso slide, se liga aí. Então a gente teve alguns acontecimentos que foram as conferências do Cassino, certo? Que foram realizadas em Lisboa, foram um marco fundador da renovação intelectual portuguesa, certo, gente? Então a gente vai ter também aqui esses nomes, presta atenção aqui, galera, ó. Antero de Quental, Essa de Queiroz e outros, né, debateram a ciência, a política, a literatura, gerando polêmica e censura oficial. Certo, gente? Então, vamos lá, galera. Essa galera começou a trazer intervenções aí para a literatura portuguesa diante de tudo que estava acontecendo também na Europa. E como sendo aí o realismo, galera, um movimento literário que se manifesta contra ali o romantismo, nós temos algumas características específicas ali, ó, certo? Então, olha lá. Se no romantismo nós tínhamos emoção, aqui no realismo nós temos a razão. Olha lá, ó. Uma característica que vai contra a outra. Se liga aí, galera. Se nós tínhamos antes a idealização, agora nós temos a obsessão, pessoal. Olha só. Antes nós tínhamos a questão da criação do herói nacional, agora nós temos um personagem comum, certo? E quando eu falo de personagem comum, eu falo daquela pessoa, né? Não é mais idealizada, cheia de defeitos, cheia de problema, de vício, certo? Convivendo, isso tudo acontecendo ali, tá? Então nós teremos aqui, se nós tínhamos espaço para subjetividade, agora nós temos a objetividade. Tá bom, galera? Nosso olhar não é mais para dentro de si, né? A gente não olha mais para dentro de nós mesmos, digamos assim. Agora nós vamos olhar para a sociedade, beleza? E a sociedade na época, galera, né? Na época da segunda metade da Revolução Industrial, não era uma época boa. Já pega isso aí. Constantemente o realismo aborda, em muitas de suas obras, a questão da desigualdade social e da vida precária das pessoas, principalmente do lado mais pobre ali, que ficou extremamente prejudicado com essa questão da ascensão da burguesia. Porque você imagina aí a seguinte situação, galera. Nós estamos ali na Europa, certo? E aí acontece uma revolução industrial. E aí, imagina que a gente tinha, por exemplo, a gente tem aí uma fábrica de tecidos, né? Uma fábrica de tapete que produzia mais ou menos 50 tapetes ali por mês e que empregava mais ou menos 50 pessoas. De repente, um senhor inglês bate a porta dessa loja, dessa indústria, digamos assim, e diz assim, olha, eu tenho uma máquina aqui que vai trabalhar por 100 pessoas e que vai produzir muito mais tapetes do que você já produz aí com esses funcionários. E que por isso você vai economizar com essa máquina. Não tem por que você ter esse tanto de gente trabalhando aí, você pagando esse salário para esse tanto de pessoa. Compra essa máquina aqui, contrata menos pessoas para operarem essa máquina e você vai ter muito mais lucro, muito mais dinheiro, vai economizar tempo. E aí, galera, imagina que isso aconteceu em toda a Europa, certo? Em várias regiões, certo? A gente foi criando uma pequena massa de pessoas que tinham muito dinheiro, certo? E uma grande, certo, massa de pessoas que ficaram miseráveis, beleza? Então, se uma parcela da população ganhou demais, outra parcela perdeu muito, beleza? Então, isso é importante. E o realismo, em muitos momentos, ele vai falar sobre essa denúncia, ele não vai olhar mais para dentro de si, ele vai olhar para a sociedade, para as coisas, como elas estão acontecendo, e vai fazer uma espécie de denúncia muitas vezes, beleza? Voltando ali para o nosso slide, galera, então olha lá, se nós tínhamos a subjetividade, hoje nós temos a objetividade, como eu falei, e se nós tínhamos antes a fuga da realidade, agora não, eu quero o real, eu quero uma análise detalhada, vale lembrar aí, que o nome desse movimento literário, meus queridos, é o quê? Realismo, ó, eu quero falar do real. Galera, então é importante também, se a gente está falando do realismo, a gente está falando também de descrições detalhadas. Olha lá, ó, descrições, se liga aí, ó, descrições
detalhadas, tá? Então, a gente está falando aí de quando os autores vão fazer uma descrição de uma pessoa, né, de um lugar, né, de uma sala, de uma rua, eles vão trazer o máximo de detalhes, de descrições mesmo, certo? Então já peguem isso aí, galera. Ele não vai mais olhar para dentro de si, certo, gente? Ele vai olhar agora para o mundo, para a sociedade, para a desigualdade, certo? E quais eram as características aí do realismo, pessoal? Objetividade. Ó, como eu falei, não é mais subjetividade, lembra? Isso aí vai te ajudar bastante. É um movimento literário que é anti o romantismo, tá bom? Vai trazer também uma análise psicológica, principalmente Machado de Assis, galera. Machado de Assis ele tinha essa capacidade muito grande de traçar o perfil do brasileiro, certo, galera? Importante aí a gente já se atentar, que a gente está falando a gente vai falar daqui a pouco dos autores portugueses, com destaque aí ao Eça de Queiroz. Tá, mas Machado de Assis, ele é o campeão aí quando se fala de realismo nas nossas provas de vestibular, certo? Depois a gente tem crítica social, galera, certo? Eu falei para vocês que era uma literatura mais, começa a apresentar mais engajada, e observação científica das coisas. Por quê? Porque a gente tinha um monte de, digamos assim, nós tínhamos aí muitos cientistas, muitos estudiosos trazendo aí outras propostas aí na época, tá bom, gente? Novos estudos, novos avanços aí que nós tínhamos, beleza? Eu espero que vocês estejam entendendo aí, galera. Vamos avançando. E aí, só um instante, galera. E aí, continuando, meus queridões, como nós estamos vendo aí, certo? Então, ele tem essa observação científica, certo? E avançando, galera, olha só, a gente tem aqui mais algumas características essenciais desse movimento literário. Primeiro, antirromantismo, falamos. Linguagem irônica, isso aqui é importante, galera. Isso aqui é importante demais. A gente precisa treinar a leitura com o objetivo de, digamos assim, captar essa capacidade que os autores do realismo tinham de usar a ironia, tá bom, gente? Então vocês vão perceber que muitas vezes o autor ele é irônico no sentido de fazer uma crítica social, mas ele às vezes faz um elogio, né, uma crítica disfarçada de elogio, certo? É importante a gente pegar. Quando a gente fala muito da sociedade, a sociedade está um desastre, isso já é uma crítica social, tá bom, gente? Denúncia institucional também contra a igreja, a questão da família, mas a hipocrisia da família, o Estado, eles começam a ser questionados pelas estruturas que perpetuam, certo? E toda a questão da injustiça social, como é que a gente tem uma questão do cristianismo, né? Uma ideologia tão forte, uma religião que fala sobre o perdão, sobre o bem, sobre a paz, e a gente tem tanta desigualdade, isso começou a ser questionado. Quando se fala da família, galera, a gente fala também, vocês vão ver que muitas obras a gente tem a questão da crise moral, certo? Do adultério, certo? Da cobiça, da corrupção, da mentira. E também começa a questionar as falhas do Estado, né? Apresentando aí muitos problemas aí, digamos assim, tá? E como eu falei para vocês, são personagens aí também comuns, tá, galera? Então, olha lá. As características do realismo são correntes em questões que podem ser que pedem a identificação do movimento literário a partir da fragmentação de texto, certo? É sempre importante memorizar em pares, objetividade versus subjetividade, crítica social versus idealização. Isso aqui, galera, é bem tranquilo. Eu acho que vocês vão pegar facinho esse conteúdo aí, tá bom? Vamos avançando aí. Olha lá, galera, depois a gente tem aqui, no próximo movimento, no próximo slide, Eça de Queiroz como sendo aí o grande mestre do realismo português. Tá bom, galera? Então, olha só, a gente vai estudar, a gente vai demorar um pouquinho mais, a gente vai falar da obra dele, como, por exemplo, o Crime do Padre Amaro, o Primo Basílio, certo? Os Maias. E aí a gente vai trazer uma visão um pouco mais profunda desse autor, mas pegue aquelas características que nós acabamos de estudar e já as atribua a ele, beleza? Então, olha lá. José Maria Eça de Queiroz é o maior nome do realismo português e um dos maiores prosadores da língua portuguesa. Diplomata de carreira, viveu em vários países europeus, o que aguçou seu olhar crítico sobre a sociedade portuguesa. Sua escrita combina ironia refinada, análise psicológica precisa e uma prosa de beleza incomparável. Isso é verdade, galera. Então, olha só, a gente falando das obras dele, a gente tem aí o Crime do Padre Amaro, basicamente, né, gente, que é o padre que acaba se apaixonando por uma mulher,
certo? E sem querer dar spoiler aqui, pessoal, mas no final das contas ele acaba tendo casos com ela, e aí ele esconde isso, e toda essa questão, toda essa narrativa já traz aí o quê? Tá, galera? Já traz aí uma crítica para a igreja na época, certo? Imagina aí um padre, né, metido com essas coisas, digamos assim. Tá bom, galera? Aí depois a gente tem aqui o Primo Basílio, que é um romance do adultério burguês, certo? E vai falar justamente sobre, como é que eu posso falar, galera? Sobre a hipocrisia, sobre a superficialidade. Olha lá, sobre a futilidade, a dependência feminina e a moral hipócrita da burguesia lisboeta, tá, galera? Então, tem ali, o Primo Basílio vai falar muito sobre essa questão, principalmente do adultério, tá? E a gente tem aqui Os Maias, tá, galera? Que foi ali a obra de referência, tá bom, galera? Por quê? Porque vai trazer uma série de denúncias também sociais, acompanha a decadência de uma família portuguesa ao longo das gerações. Aí fala do amor, que é proibido, né, gente? Inclusive, a questão naquele tempo ali, vai lembrar que o casamento, digamos assim, ele era muito criticado, o casamento, mas era um casamento por meio do interesse, galera, olha lá, certo? Vale lembrar que as famílias muitas vezes se casavam, uniam seus filhos ali para muitas vezes somar as posses. Tá bom, galera? Não havia nada de sentimento, não havia nada de amor, digamos assim. E era isso que muitas vezes era criticado nas obras. Tá bom? Então vai falar, olha lá, ó, amor proibido, certo? Incesto, corrupção moral e o fracasso da sociedade portuguesa. Olha lá, galera, diante da modernidade europeia, certo? Então você imagina aí, né, gente? Totalmente ali um movimento totalmente oposto à questão do romantismo, tá? Porque ele já começa a olhar para nossa sociedade como ela é. Eu quero o real, certo? Nada de ficar escondendo ali a realidade, nada de ficar preso ali aos meus sentimentos, não. Tá bom, galera? Então, olha lá, depois a gente tem os principais temas ali que são mais recorrentes na obra do Essa de Queiroz, tá bom, galera? Que são o quê? Adultério, né? Como a gente... Gente, pega essa característica aí, muito importante, tá? A questão, galera, a questão do adultério, ela não é abordada só aí no Essa de Queiroz, não. Machado de Assis, muitas obras também falam dessa questão do adultério, tá, gente? Como sendo uma crítica social mesmo. Por quê, meus queridos? Porque existia todo um comprometimento, né, gente? Um compromisso divino, né? Tudo acontecia com toda a pompa e circunstância, digamos assim, para no final das contas não ter amor nenhum, traição para todo lado, mentira, corrupção, certo? Então, isso era uma questão muito forte, muito falada ali no realismo, beleza? Vamos lá, galera. Então, se a gente fala de adultério, né, e fala de questão, a gente também fala de aparência social, dos casamentos de fachada, digamos assim, galera. Ó, aparência social, só para manter o status mesmo, tá? A questão da hipocrisia religiosa e também da decadência portuguesa, tá bom, gente? Então, existia também uma angústia, certo? Existia ainda uma angústia muito forte com relação à questão de Portugal, né, galera? Porque nesse tempo também ele sofreu com domínio espanhol, certo? E aí isso trouxe um sentimento assim de saudade, um sentimento de angústia diante da situação em que o país se encontrava. Tá bom, galera? Então vamos continuar aqui. Olha lá. Falando aqui dos nossos autores, a gente tem outros aí que a gente sempre pode falar, tá bom, meus queridos? Mas o principal da aula de hoje é o Essa de Queiroz, tá? Porque as obras dele, quando caem no vestibular, são as mais cobradas, são justamente essas, tá? Essas três aqui, como a gente já viu. Dando continuidade aqui, meus queridões, a gente vai ter o Antero de Quetal, certo, gente? Ele também foi um dos grandes autores aí do realismo português, Guerra Junqueiro, beleza? Ramalho Ortigão, e teremos também o Oliveira Martins, tá bom? Mas falando desses autores, galera, é muito importante a gente lembrar aí, meus queridos, ó, se atentem aí, relembrem aí, que o Essa de Queiroz e as suas obras são os mais cobrados de longe aí nas nossas provas. Tá bom, galera? Quando se fala de realismo português, vocês vão lembrar de Essa de Queiroz, tá bom? E aí lembrem dessas obras dele. Tá? Então, quando a gente fala dando continuidade aqui à nossa aula, quando a gente fala da cronologia do realismo português, olha lá, galera, do realismo às obras-primas realistas, uma linha de tempo essencial para contextualizar o movimento nas provas de vestibular. Galera, olha lá, a gente teve aqui ó, o romantismo, como a gente viu lá na nossa aula anterior, de 1825 a 1865, certo? Com Almeida Garrett, certo?
Depois a gente teve as conferências do Cassino, ó, meus queridões, se atentem aí, ó, que foi o marco fundador. Antero de Quental e Essa de Queiroz propõe a renovação intelectual de Portugal. Aí a gente teve as obras, tá, galera? Do Essa de Queiroz, que foi o crime do padre Amaro, né? Que eu falei, que o padre se envolveu, né? Tem um relacionamento e tudo mais, ele precisava esconder esse relacionamento diante das questões, mas eles tinham encontros, né? E ele muitas vezes procurava. Gente, vale a pena a leitura, tá? A gente tem aqui o Primo Basílio também e tem a obra Os Maias. Tá bom, meus queridões? Espero que vocês estejam entendendo a nossa aula aí. Vamos avançando, galera. Depois a gente tem aqui como é que isso é cobrado, principalmente. Gente, nosso foco aqui, principalmente, certo? A gente vai estudar tanto para Enem quanto para o PAS do UNB, certo? Mas olha só, falando de Enem, galera, vocês vão lembrar que é uma prova que não é assim tão apegada a conceitos de conteudismo, digamos. Ele não vai pedir para você marcar as características corretas com relação às alternativas corretas, aliás, marcar a alternativa correta com relação às características de determinado movimento literário, não, galera. Ele vai pedir para você ler ali um texto, você vai identificar, você vai ler atentamente e vai perceber, você que já estuda literatura, que aquele texto se encaixa, sem dizer na questão, muito bem num movimento literário, vai lembrar um movimento literário que você já estudou outras vezes. E você vai marcar a alternativa, certo? Então o Enem ele se preocupa muito mais no sentido de você ler a obra ali, a prosa, a poesia, entender, verificar ali, classificar em qual movimento literário aquela obra se encaixa e marcar a alternativa correta. Beleza? Ou vai pedir para você fazer uma leitura e entender o poema. Ele vai trazer algumas alternativas para vocês. É importante a gente se atentar aí, tá, galera? Que é muito mais no sentido de interpretação do poema, certo? Do que necessariamente ficar decorando conteúdos, digamos assim. Já o PAS do UNB, meus queridos, falando de PAS do UNB, aqui, ó, puxando para cá, a gente vai integrar uma outra sacada. Por quê? Porque a gente vai ter uma pegada mais conteudista, certo? Então ele vai cobrar contexto histórico, vai cobrar características, vai cobrar ali que você leia atentamente aquele texto e julgue a alternativa correta de acordo com as alternativas, mesmo contendo as próprias características do movimento literário. Tá bom, gente? Então é importante pra caramba a gente se atentar nessas duas, tá? E aí a gente falando da Unicamp, né, da FUVEST ali, que é a USP, a Unicamp também, a gente tem algumas outras observações, né? Mas eles cobram muito mais obras específicas dos autores para que você entenda qual era a proposta, qual era a pegada necessariamente, do que ficar se atentando também a questões meramente conceituais, digamos assim. Tá bom, queridões? Então, olha lá, a gente tem as três grandes obras, certo? Do Essa de Queiroz, o Crime do Padre Amaro, Primo Basílio e os Maias, como eu falei para vocês, gente. E tem esses temas centrais, ó, anotem isso, tá? Por favor, cada um vai ter a sua maneira de retratar a realidade, né? Cada um pegando um setor, digamos assim. Hipocrisia religiosa e sedução, adultério e futilidade burguesa e decadência familiar, incesto, tá bom, gente? E o alvo o alvo dessas críticas das obras era justamente esses aí, ó. Beleza? Então a gente tem aí, primeiro, a Igreja Católica sendo criticada ali pelo crime do Padre Amaro, tá bom, galera? Depois a gente vai ter ali a família e a moral burguesa sendo criticados ali, certo? Pelo Primo Basílio. Depois a gente vai ter os maias, certo, queridões? Ali, ó, falando de toda a sociedade portuguesa, tá? É importante também, galera, que isso aqui também se encaixe na crítica à burguesia, se encaixa também, muitas vezes, a uma característica que vai contra o ideal do romantismo. Por quê? Porque quando a gente tinha lá no romantismo os folhetinhos, a gente tinha a prosa do romantismo, elas retratavam muitas vezes o estilo de vida da burguesia, certo? E era com muito glamour, tinha suas questões, seus problemas, como todo mundo tem, mas era muito glamour, exaltando ali a questão da burguesia, tá? E ali, quando a gente criticava a burguesia, a família e outras coisas, a gente está se apresentando contra essa proposta lá do romantismo. Até nisso, muitas vezes, o realismo se manifestava contra, tá, gente? Então, ó, nega o romantismo. Tá bom, meus queridos? Espero que vocês estejam entendendo aí essa aula.
Bora que vamos, galera. Beleza? Então, depois disso aí, é importante a gente já lembrar o que, que a gente precisa saber. Pessoal, olha lá. Primeiro, o realismo surgiu como reação ao romantismo, certo? Segundo, a geração de 70 e as conferências do Cassino são um marco fundador. Terceiro, essa de Queiroz é o nome central. E quarto, os temas fundamentais são, certo, o adultério, hipocrisia religiosa, decadência portuguesa, a questão do casamento, certo? Então, olha lá, galera. A gente já está começando a perceber, eu vou até mostrar aqui meu rosto para vocês, rapidinho, meus queridos. A gente já está começando a perceber, então, que o realismo ele é um movimento literário que traz uma outra proposta muito mais comprometida com a denúncia social, com mostrar o real, que é uma proposta também que anula totalmente o romantismo, tá bom? Então é muito mais objetiva, muito mais realista, muito mais presa a questões da sociedade em si, no sentido de fazer críticas, do que ficar resgatando subjetividade falando de sentimentalismo. Tá bom, gente? Então, só para fechar aí, resumir nossa aula, olha lá. Ó. Sobre a nudez forte da verdade, o manto diáfano da fantasia. Essa é de Queiroz, tá bom, galera? Então, essa é a nova proposta, né, gente, do realismo. Revelar a verdade nua da sociedade, sem os véus sentimentais do romantismo, certo? Eu espero que vocês tenham entendido essa nossa aula de hoje. Então, pega aí, realismo é totalmente contra o romantismo e que vocês já possam aí fazer questões estudando cada vez mais e mais. Beleza, meus queridos? Obrigado pela atenção de vocês, tudo de bom e até mais, pessoal.